Então, meus amigos, temos conosco de volta Alexandre Burburan, nosso amigo, expositor, e que vai nos falar hoje sobre o Livro dos Médiuns, porque em janeiro o Livro dos Médiuns faz aniversário, como fez a Gênese, que o Jadiel comentou aqui. E como o Espiritismo é, sobretudo, a doutrina do livro e do conhecimento, então o Alexandre, eu tenho certeza, é um conhecedor experiente do tema, vai fazer uma abordagem para que todos nós temos uma ideia. Uma menina daqui da nossa juventude que está lendo o Livro dos Médiuns, Gilberto, o Livro dos Médiuns é maravilhoso. Então, vamos envolver o nosso Alexandre com as nossas melhores vibrações para que ele se sinta em casa. Irmãs e irmãos, com nossos pensamentos ainda unidos com o só objetivo, vamos elevá-los a Deus, a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais, rogando o amparo e a proteção para que tenhamos as ideias e as palavras mais adequadas a tudo aquilo que foi programado pela espiritualidade superior para a nossa noite de hoje. Graças a Deus. Então, como já adiantou o nosso irmão Gilberto, nós hoje teremos uma conversa a respeito do Livro dos Médiuns. Toda a codificação é de leitura muito agradável. Há algumas pessoas que preferem um livro ou outro, mas toda a codificação ela traz revelações muito úteis e eu diria até muito práticas. O problema todo está em como ler, né? Quando o nosso irmão Gilberto me pediu que falasse alguma coisa sobre o Livro dos Médiuns, naturalmente me ocorreu de imediato fazer um resumo rápido para todos os irmãos. Uma espécie de conversa, como amigos que somos, alguém que lê o livro e está recomendando para outros. Olha, li esse livro é bom, ele fala isso, fala aquilo outro. Mas me ocorreu que quando a gente recomenda um livro, a gente recomenda porque leu o livro e teve um determinado entendimento. Porque existe uma maneira de ler. Eu não estou falando de diferenças entre analfabetos e alfabetizados. Eu estou falando de alguma coisa que é a arte de ler um livro. Existe mesmo um livro com esse título, de um filósofo, professor americano do início do século passado, nasceu em 1902, não sei exatamente quando ele desencarnou, mas o nome dele era Mortimer Adler. Ele escreveu um livro, ele era filósofo também, ele escreveu um livro, A Arte da Leitura. Esse livro, segundo um amigo meu, eu não tenho certeza disso, mas esse meu amigo merece meu respeito e a minha crença. Esse livro foi editado 3 vezes nos Estados Unidos. A primeira em 1940, a segunda em 1950 e pouquinho, e a outra mais recentemente na década de 70, final de 60 e 70. E esse camarada ele começa escrevendo dizendo assim: olha, você antes de ler precisa entender o que você vai ler, porque o que você vai aproveitar da leitura depende daquilo que você está preparado ou você planejou para ler. Ler por ler muitas vezes não surte efeito nenhum. Todo mundo diz assim: ler é muito bom. Tem gente que não gosta de ler. Tem gente que não gosta de ler porque não conhece a arte de ler, porque não sabe como ler. Volto a dizer, não é juntar as letras, formar os fonemas e completar
as palavras e as frases, significa preparar a leitura. Eu vou exemplificar. Eu tenho o prazer, tenho até muita gratidão de ter, durante a minha infância, minha adolescência, eu estudei num colégio profissional católico. E uma das coisas que eu aprendi lá foi a ler bem. E aprendi, por exemplo, na aula de religião. Como é que eu aprendi a ler o Evangelho? Eu aprendi com o texto evangélico na minha frente, sabendo de quem era aquela tradução. Como um colégio católico, por exemplo, você aceitava a Bíblia ou o Testamento que tivesse imprimado, quer dizer, tivesse a aquiescência da arquidiocese naquela impressão. Era a visão católica, eles queriam transmitir a visão católica. Então eu já aprendi a todo livro eu pegar e ler, saber quem é a editora, se é uma tradução, quem é o tradutor, do autor, saber quem é o autor, a que corrente filosófica, de pensamento ele se filia, o que ele pretende, antes de ler o livro. Lendo o livro, por exemplo, lendo o Evangelho, eu aprendi que não dava para ler o Evangelho se não tivesse um atlas histórico geográfico da Palestina da época de Jesus, daquela parte do mundo da época de Jesus. Me lembro do irmão titular da minha turma, em determinado momento, quando se abriu o trecho para a leitura, e aí lia-se aquela passagem depois do desencarne de Jesus, quando Jesus aparece para Alfeu e um outro cristão a caminho de Emaús. E aí o irmão titular da aula de religião ele perguntou assim: onde é que fica Emaús? Ninguém sabia onde é que ficava Emaús. Foi ali que ele disse: amanhã, na próxima aula de religião, com atlas histórico geográfico aqui. E aí depois, cada vez que acontecia isso, a gente levantava e rezava até o final da aula. Estava 50 minutos rezando em pé. Mas enfim, aí aprendi que tinha que ter um atlas histórico geográfico. E aí aprendi também que tinha que ter um livro. Olha só, para ler o Evangelho tinha que ter um livro que me explicasse os usos e costumes dos judeus e dos povos daquela região do Mediterrâneo na época de Jesus. Porque senão não dava para entender o que estava se passando. E era assim que a gente lia. Era o Evangelho na frente, o Atlas do lado e o livro do outro. E o irmão titular da turma, lendo, ensinando e dizendo como é que a gente ia achar, onde ia achar, por que ia achar. E graças à integridade intelectual daqueles homens, eu hoje posso dizer que sou um espírita consciente. Eles não conseguiram me fazer católico. Talvez alguém diga, eles falharam. Pois eu digo, eles foram muito bem sucedidos. Porque eles foram de uma integridade intelectual completa. Eles me ensinaram a ler, me ensinaram a entender. Eu entendi e fiz uma outra opção. A gente precisa ler e entender. Quando a gente pega a codificação, já tem que ter em mente o seguinte: nenhum daqueles livros, nenhum dos 5, é um livro de leitura digestiva. Não é livro para você ler enquanto está caminhando no metrô do trabalho. Não é livro para você embalar o sono naqueles momentos antes de dormir. É um livro para você estudar. É um livro em que você tem até que assumir uma postura. Você tem de aceitar o fato de que alguns dias você só vai avançar uma página. Alguns outros dias, nem isso. Você tem que aceitar que lá pelo meio do caminho vai ter de voltar para entender. Porque se você não entender, não vai avançar. E já tem que começar entendendo, inclusive, qual é o discurso que Kardec adota. Que discurso? Como assim discurso? Aristóteles disse para a gente que existem 5 discursos possíveis. 5 formas de você comunicar alguma coisa. A primeira é a poética. Todo mundo já entendeu. A poética é uma forma de discurso, mas não serve para comunicar determinadas coisas. Por exemplo, é muito difícil
que se possa escrever uma tese em ciência dura sobre algum tema das ciências da natureza usando a poética. É muito difícil. Agora, a poética é muito adequada para comunicar o quê? Sentimentos, emoções, para embalar visões oníricas. A poética é muito boa. Segunda forma é a retórica. A retórica, que até hoje é utilizada principalmente pelos advogados, pelos jurisconsultos, quando eles estão diante de uma corte ou apresentando uma tese de defesa ou de acusação, mas enfim, a retórica ela é muito boa para o discurso falado. De uma certa maneira, embora não haja réplica dos irmãos, como o pensamento dos irmãos chega em ondas até mim, de alguma forma eu utilizo um discurso retórico com os irmãos, embora pareça só um monólogo. Há outras duas formas, ou três formas de discurso, essas são mais adequadas à apresentação e estabelecimento de ideias, que são a dialética e a lógica. Tem uma quinta, mas tem uma quinta que depois eu comento, que não é muito positiva. Mas a dialética e a lógica são as formas essenciais da apresentação de uma tese, da evolução do pensamento filosófico e científico. Sendo que a dialética, ela tem uma característica própria, que é eu avanço em conclusões negando alguma coisa. Eu digo, A existe, e depois afirmo, mas e se A não existisse? E aí tento provar que não haveria como A não existir. Eu provo a necessidade da existência de A a partir do princípio da negação da existência de A. Então, a dialética avança negando. Nego e depois provo. Nego e depois provo. Kardec faz isso várias vezes. Faz no Livro dos Espíritos, os próprios Espíritos fazem várias vezes. E aqui no Livro dos Médicos, nos dois primeiros capítulos da parte primeira, só é assim, é dialética. Então vocês já estão entendendo a estrutura do discurso dele. E ele usa uma outra forma de discurso, que é qual? A lógica. A lógica, então, quem gosta das ciências duras se sente muito à vontade. Que é aquela coisa, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. E pela lógica você avança. Aristóteles foi o pai da lógica. Aristóteles, praticamente, o discurso dele era todo lógico. Há uma quinta forma de discurso, que é uma distorção, chama-se erística. O próprio Aristóteles, ele não usou, ele não explicitou o que seria erístico. Outros filósofos depois, com destaque para Schopenhauer, estabeleceram o que era a erística. Aliás, Schopenhauer chegou a escrever um livro que era qualquer coisa assim, livro de tradução era qualquer coisa como vencer uma discussão sem ter razão. A erística é uma coisa que políticos usam muito por a gente. Mas quando você conhece as técnicas, sei lá, são uns 35 jeitos mais ou menos de você distorcer uma discussão e vencer sem ter razão. Quando você conhece, você não é mais fisgado nesse tipo de discurso. Mas, como Schopenhauer disse, isso é uma fraude intelectual. Porque todas as outras formas de discurso, mesmo a retórica, tem gente que pensa assim, você falou da retórica. Eu escutei, alguém pensou aí, advogado não presta. Não sou advogado não, mas também não acho que eles não prestam. Aí, advogado não presta, usa retórica, porque é uma mentira. Não. A retórica bem utilizada é uma forma de avançar o conhecimento. Todas as outras formas de discurso, elas são formas que, de boa fé, nós avançaremos no conhecimento. A erística, nem que eu use de boa fé, eu vou conseguir chegar a algum lugar. Porque ela só tem um objetivo, que eu seja vencedor numa discussão. Bom, fiz esse passeio para a gente entender. Quando eu vou para a estrada, eu pego um mapa
e procuro saber onde eu vou, qual é o clima da região, se chove, se faz sol. Não basta só saber o caminho ali no mapa. Eu preciso conhecer alguns pontos de referência, preciso saber se tem posto de gasolina, não tem. Enfim, além do mapa, eu tenho que ter uma noção do que eu vou enfrentar ali adiante. Além do texto, eu preciso ter uma noção do que eu vou enfrentar ali na leitura. Vou enfrentar ou vou, na verdade, me beneficiar com aquela leitura. Eu tenho que conhecer. Então, a gente tem um livro que foi editado por Kardec, ou pelos seus amigos, todos espíritas, uma edição que foi feita sem qualquer tipo de fim lucrativo. Edições com fins lucrativos não têm valor? Claro que tem valor. Mas, quando eu estou estabelecendo as bases de uma doutrina, eu tenho que saber o que eu estou querendo naquilo ali. E, na verdade, o meu leitor tem que ficar sabendo onde eu estou querendo chegar ali. Se, já de cara, eu estou ganhando dinheiro com o livro, eu posso dizer, bom, ele tem como objetivo ganhar dinheiro. Então, podem haver passagens ali com distorções, com apelos, etc. Volto a dizer, ganhar dinheiro com a edição de um livro não significa um desvio intelectual, mas pode sugerir alguma coisa. Bom, o que Kardec queria editando o Livro dos Médiuns? Kardec não queria nenhum tipo de benefício financeiro, como não obteve nenhum tipo de benefício financeiro. Também não queria ser reconhecido pela sociedade pela sociedade científica, pela sociedade dos homens de espírito forte, como um expoente entre eles. Kardec, ele desejava, pura e simplesmente, codificar uma doutrina, desejava simplesmente oferecer as bases de uma doutrina que ele mesmo reconhecia não era dele, era dos espíritos. Então isso já é alguma coisa que nós temos que levar em consideração quando lemos a doutrina. E ainda mais, temos que considerar, no caso do Livro dos Médiuns, o momento em que ele ocorre. Quando ele ocorre? Depois do Livro dos Espíritos. Em 1857, a gente teve a primeira edição do Livro dos Espíritos. Em 1858, Kardec, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. E em 1858, ele também edita um livro que tem um título que é qualquer coisa como Instruções Práticas para o... Até qual é o nome? Aqui Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Foi o precursor do Livro dos Espíritos. Esse livro, ele não foi bem entendido, porque Kardec percebeu que ele não emprestava ao assunto a completude e a seriedade que eram desejadas. E foi exatamente pelo relativo fracasso desse livro, não fracasso de público, que ele até foi muito lido, mas pelo fracasso de não ter atingido exatamente o objetivo que Kardec desejava, Kardec, então, empreendeu a obra do Livro dos Médiuns. Como Kardec mesmo disse, o Livro dos Médiuns era uma continuação do Livro dos Espíritos, mas são obras relativamente independentes. Quem lê o Livro dos Espíritos e não ler o Livro dos Médiuns, não vai propriamente dizer, bom, falta alguma coisa com clareza aqui. Quem lê o Livro dos Médiuns e não tiver lido o Livro dos Espíritos, pode sentir que perdeu algo ali na preparação, mas também não dirá que, olha, li e não entendi nada porque me faltava algo de anterior. Embora elas sejam, então, desta natureza, podendo ser lidas as duas obras de forma independente, elas são, no entanto, complementares. O Livro dos Espíritos é
um tratado filosófico. Eu pensei que era a obra que assentava as bases da religião espírita. A religião espírita ela está assentada sobre um sistema filosófico, o sistema filosófico espírita. Posto isso, o Livro dos Espíritos é um tratado de filosofia. Assentou as bases. O que é o Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns é um conjunto, é uma coleção de práticas e métodos. Basicamente isso. Claro que complementa alguma coisa daquele tratado filosófico, mas é um conjunto de práticas e métodos. E aqui eu abro um parênteses. Vamos discutir o caráter científico da revelação espírita. Primeira coisa, como é que a gente define uma ciência? Como é que a gente define ciência? 3 das definições mais simples e rápidas de ciência são: primeira, conjunto organizado de conhecimentos de uma determinada ciência, de uma determinada matéria, de um determinado assunto. Então, conjunto organizado de um determinado assunto. Conjunto organizado de conhecimentos sobre um determinado assunto. Essa é a primeira definição, a mais simples. A terceira definição, por a segunda que é que nos interessa mais aqui. A terceira definição é sociedade das pessoas que praticam ciência. Quando a gente diz, por exemplo, a ciência entende que isto é assim, 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 assim. Quem é a ciência? A ciência é uma coisa abstrata. Não? Quem é a ciência? Na verdade, a gente está dizendo que é o conjunto das pessoas que fazem ciência. Ou ainda, o conjunto das pessoas que fazem, discutem e guardam a ciência. Porque também existe uma série de procedimentos para resguardar a ciência de determinadas, digamos assim, ideias escuras. Então, a gente tem a ciência também, a definição de ciência é também o conjunto das pessoas que fazem, discutem e guardam a ciência. E tem uma terceira definição, que é um conjunto de métodos e práticas que conduzem a resultados experimentalmente aceitáveis. E aí que está um ponto, e existe muita discórdia sobre o espiritismo ser uma ciência ou não ser uma ciência. O espiritismo é ou não é uma ciência? Bom, se perguntar para um físico, o físico ele vai dizer, não, não é uma ciência. Isso também não é grande coisa que o físico responda dessa maneira. Eu não estou desfazendo dos físicos, pelo amor de Deus. Se houver alguém aqui, não se sinta ofendido, porque eu não estou desfazendo de ninguém. Simplesmente a física, ela tem uma série de princípios, principalmente no capítulo da experimentação, e com base nisso e em outros aspectos, diz, por exemplo, que não só o espiritismo não é ciência, mas a psicologia dificilmente pode ser aceita como ciência, a sociologia menos ainda, e por aí vai. Por quê? Fundamentalmente, o método, ele se baseia, ou o método aplicado, experimental aplicado pela física, pela química, e veja, eu tenho até uma outra ideia, ainda mais avançada. Um pessoal da cienciatura mais hardcore, ele ainda chega a dizer, inclusive, o seguinte: matemática não é ciência. Como matemática não é ciência? Matemática é linguagem, mas não é ciência. Bom, isso aí são questões de filosofia da ciência para serem discutidas. Mas voltando para cá, o método, ele diz o seguinte, que eu tenho que repetir a exaustão, uma determinada experiência, e obter sempre o mesmo resultado. Se eu tiver as mesmas condições, o resultado tem que se repetir. Então, grosso modo, eu vou fazer uma experiência física, eu vou soltar, acordei alguém lá atrás, soltar, e alguém vai dizer assim, você é um estúpido, porque toda vez que você soltar, o livro vai cair, brilhante. Acabamos de demonstrar aqui a lei da atração dos corpos. Matéria atrai matéria,
na proporção direta do produto de suas massas e na proporção inversa do quadrado da distância entre elas. Acabei de estabelecer isso aqui com essa experiência, que fiquei repetindo, só que vai dar sempre isso. Esse é o princípio do método experimental para a ciência dura. Vocês acreditam que esse mesmo método seja aplicável, por exemplo, à psicologia? Não. Não rola. E a psicologia não é uma ciência? Ah, é. Alguém lá faz psicologia. Alguém faz psicologia. Então eu vou ser mais provocador. E a sociologia? Que a sociologia basicamente sai da cabeça de 3 camaradas: Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E aí? Aí a ciência? Sociólogos não precisam se manifestar. Físicos permaneçam onde estão. Mas há uma discussão. Em termos de filosofia da ciência, existe uma discussão. Existe uma discussão epistemológica, quer dizer, uma análise dos fundamentos da ciência. O espiritismo, então, é ciência ou não é ciência? Pois eu digo, é ciência. É ciência porque o espiritismo compartilha a natureza do pensamento científico. Qual é a natureza do pensamento científico? É sistemático, é experimental, é objetivo, é acumulativo. Isso significa o seguinte: eu observo o fenômeno, a partir da observação do fenômeno eu construo uma hipótese, e a partir dessa hipótese eu vou começar a testar. E testando eu vou estabelecer leis. Bom, eu experimento e aí é a diferença. Eu posso não ter o método da repetibilidade, da repetição, mas eu tenho como experimentar. Tenho, claro, põe um punhado de médiuns dentro de uma sala, façamos uma sessão mediúnica e vou extrair uma série de conclusões a respeito daquela experiência. E vou encontrar algumas repetições. Mas, naturalmente, como objeto do nosso estudo são os espíritos são seres inteligentes, eles não são como ratinhos de laboratório. Eles não são como esse livro inanimado que eu solto e ele cai. O espírito tem vontade. E tem até os espíritos de porco, né? Em que não fazem aquilo que a gente quer. Exatamente porque você está pedindo, eu não vou fazer. Então, aí nesse ponto a gente se aproxima da psicologia, porque você tem que entender a psicologia do espírito que está se manifestando. É objetivo? É objetivo. A ciência espírita é objetiva. O que significa ser objetivo? Não existe área cinzenta. É sim, sim, não, não. O que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não sei. Explica melhor. O que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que determinados assuntos que a gente não tem ainda provas suficientes, nós não damos pitaco. Nós dizemos: olha, existem indícios, houve uma comunicação, é possível, a partir de uma determinada observação, supor que seja assim, mas eu não posso dizer é. E depois eu vou citar um dos problemas que a gente tem hoje no mercado editorial voltado para o público espírita. Então, é objetivo, é sim, sim, não, não. Ou eu sei, ou eu não sei. Ou é, ou não é. Se eu ainda não sei, eu posso dizer: olha, tem bons indícios, mas fica subjúdice. Então, é objetivo. E é acumulativo. O que significa ser acumulativo? Eu experimentei alguma coisa, eu cheguei a uma conclusão, essa conclusão é aceitável, ela está bem estabelecida, está consolidada, eu escrevo. Eu escrevo e deixo registrado para que as pessoas, 153 anos depois, elas abram, leiam e não precisem começar de onde eu parei. Elas continuam do ponto a que nós chegamos. Essa é a natureza do pensamento científico. O espiritismo compartilha dessa natureza, da natureza do pensamento científico. E aí, o livro dos médiuns. Bom, voltamos à leitura. O que acontece nos livros? Todo livro que ele pretende apresentar algum tipo de
conhecimento, transmitir algum tipo de conhecimento, ele sempre começa com uma introdução. Essa introdução, ela basicamente tem que dizer o seguinte: o que eu quero, aonde eu quero chegar, os meios que eu utilizei para chegar lá e o antecipar levemente o que é a minha conclusão. Pega o livro, pega a introdução do Livro dos Espíritos, você quase não precisa mais ler o Livro dos Espíritos. Uma vez me perguntaram assim: se alguém estivesse moribundo, tivesse alguns minutos de vida e quisesse conhecer o Espiritismo, o que você faria? Alguém disse assim: não, dá para ele fazer uma leitura rápida do livro que é o Espiritismo, que é um opúsculo, um livro pequenininho. Eu disse: não, dá o Livro dos Espíritos e manda ele ler só a introdução. Ler só a introdução. Ele já vai ter uma visão geral de tudo que vem por vir. No Livro dos Médiuns é a mesma coisa. A introdução, ela é leitura fundamental. Aquelas pessoas que gostam de pular a introdução, em livros que estão transmitindo conhecimento, jamais se deverá pular a introdução. Jamais. Tem que se ler a introdução, porque ali você já tem indício do que virá. E no livro dos Médiuns, justamente na introdução, a gente já tem claramente a indicação dos meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, quer dizer, o objetivo de Kardec com o Livro dos Médiuns, que é indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica e ser um repositório de instruções práticas, não exclusivamente para os médicos, mas para todos aqueles espíritas que tenham o mínimo de vontade de entender o que se passa durante uma sessão mediúnica. Muita gente não lê o Livro dos Médiuns porque diz: eu não sou médium. Não sou médium, ou se sou, não quero saber de nada, não quero me desenvolver. O Livro dos Médiuns não é para mim. É um erro. É um erro. O Livro dos Médiuns é para leitura geral, não é só para médicos. O Livro dos Médiuns ele tem as instruções práticas, mas ele tem uma série de indicações para que as pessoas possam entender melhor o que se passa durante uma sessão mediúnica e entender melhor as relações entre os encarnados e os desencarnados. E aí a outra coisa: qual é o objetivo principal da mediunidade? O objetivo principal da mediunidade é ter um emprego útil para a evolução moral da humanidade. Mediunidade só para produzir prodígios não tem o menor sentido, não tem valor nenhum. Fenômenos de efeitos físicos, xenoglosia, psicografia mecânica, tudo isso que atrai a curiosidade do vulgo, tudo isso que chama a atenção, só tem por finalidade atrair a atenção das pessoas para aquilo que é fundamental. Nosso irmão, na abertura, acabou de dizer que Jesus educou pelo exemplo. Eu até completaria: Piaget disse que a melhor forma de educar, talvez a única forma de realmente educar, é pelo exemplo. Piaget foi um grande educador da metade do século passado. E ele dizia que a educação se faz pelo exemplo. Jesus nos educou pelo exemplo. E se a melhor forma de educar é pelo exemplo, é também pelo exemplo que se consegue repetir as demonstrações. E no caso do Livro dos Médiuns, o guia de práticas, de instruções, ele vai permitir que as pessoas elas entendam o que há de útil naqueles fenômenos, que eles só servem para atrair a atenção das pessoas para o exemplo moral. Então, há um fenômeno físico em andamento, vamos supor um fenômeno de trazimento. Apareceu aqui na mesa uma flor que foi trazida de um jardim.
qual é a finalidade moral? Todo mundo vai ficar assim espantado. Ó, uma flor surgiu no meio da mesa de trabalho, que coisa maravilhosa, que prodígio. Mas quem não está estudando a doutrina não vai entender, vai achar aquilo prodigioso e vai parar aí, como tantos pararam. Só que os Espíritos nos dizem: veja além disso, veja o que está por trás disso. Por que um Espírito ele traria uma flor? Por que ele nos chamaria atenção para isso? Para nos demonstrar possibilidades, até no plano físico, que nós não suspeitávamos existissem, e para nos abrir a mente para outras relações mais profundas e relevantes entre os encarnados e os desencarnados, entre o plano material e o plano espiritual. A flor em si, ela pode ser muito bonita, o fenômeno pode ter sido prodigioso, mas isto não é o exemplo. Isto é simplesmente a cerejinha do bolo, a azeitona do martini para te trazer até aqui. Pode-se dizer, grosso modo, alguns dos prodígios que Jesus produziu, eles tinham por objetivo trazer as pessoas até Ele para que elas ouvissem a palavra e fossem salvas pela palavra. Jesus nunca disse: vou salvar a humanidade pelos meus prodígios, vocês serão salvos pelos, entre aspas, milagres que eu vou produzir. Ele dizia que cada um seria salvo pela palavra, por praticar aquilo que ele dizia. Então ele atraía, exemplificava, educava. O fenômeno mediúnico, a gente tem que entender o que ele tem de útil, o que ele tem de moral, e o livro dos médiuns se presta a essa finalidade. O livro dos médiuns está dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte curta, já falei da introdução, da introdução a gente já sabe o objetivo, isso tudo que a gente comentou até agora, e aí a gente começa a ler. Aí tem a primeira parte. A primeira parte é basicamente uma defesa do Espiritismo. A primeira parte, como eu disse, é dialética. Tem 4 capítulos, os 2 primeiros, o que fala sobre os Espíritos, e o segundo que fala sobre o maravilhoso, o sobrenatural, eles são construções dialéticas em que Kardec diz: bom, e se não fosse assim, como é que seria? E se não explicar desse jeito, como é que vai explicar? E ele vai avançando. Então, no primeiro ponto, ele estabelece com clareza que os Espíritos existem. E no segundo ponto, ele estabelece os argumentos sobre os fenômenos espíritos. Porque uma coisa é provar que os espíritos existem, outra coisa é falar dos fenômenos espíritos, ou fenômenos mediúnicos. São coisas distintas, pode parecer tudo a mesma coisa. Se eu provei que tem espírito, tem fenômeno espírito. Não. Há algumas correntes religiosas que dizem mesmo: não, existem almas, claro que existem almas, mas dizem também essas almas não se comunicam com ninguém. São duas coisas diferentes. E o livro dos médiuns vai estabelecer essa diferença e vai estabelecer que ambos ocorrem. Espíritos existem, ou seja, sobrevive algo ao corpo físico, e esse algo, que a gente chama de espírito, ele se comunica com quem está aqui no plano encarnado. Aí depois, o terceiro capítulo, esse é muito interessante, que é o método. E o método espírita eu vou sintetizar para vocês de uma forma muito rápida. Não se acredita em nada que venha dos espíritos através dos médiuns, a não ser que a mesma coisa tenha sido dita por mais de um espírito, através de mais de um médium, em mais de uma situação diferente. Sintetizei, isso aqui é a síntese da síntese da síntese, mas já serve para entender por que o verdadeiro espírito é tão crítico.
Porque a crítica é absolutamente necessária para garantir a qualidade moral das comunicações. Não se crê em nada que não tenha vindo de mais de um espírito, através de mais de um médium, em mais de uma situação, ocasião diferente. Fulano é um grande médium, o guia dele, que só se comunica com ele, e ele só está sempre no mesmo lugar, na mesma hora. Olha, você pode até dizer, tem comunicações belíssimas, tem coisas que a gente precisa considerar, mas dizer que aquilo é algo em que nós podemos evoluir trabalhando sobre aquele conceito, isso, dentro do método espírita, não funciona. Não é assim. Não é assim. Bom, respondendo já uma pergunta que deve ter ocorrido a algum dos irmãos. Eu soube que Chico Xavier, quando escreveu O Nosso Lar, houve dentro do próprio movimento espírita quem dissesse que aquilo era uma absurdidade e que ele deveria se retratar publicamente, inclusive para salvaguardar a credibilidade da codificação espírita, do movimento espírita. Chico Xavier, ele pode ter sido o primeiro, o precursor, o que disse mais e mais profundamente num determinado momento. Só que, na sequência, muitos outros espíritos, através de outros médiuns, em outras situações, vieram dizer a mesma coisa. A própria Federação Espírita Brasileira, quando editou e publicou o Livro dos Espíritos, não acreditem que aqueles homens que estavam dirigindo a casa editorial da FEB, a própria FEB naquela época, pura e simplesmente desembarcaram assim, inocentemente. Olha, teve um médico mineiro que publicou um livro, o livro é bacaninha, bonitinho, vamos editar. O presidente da federação podia ser amigo de Chico Xavier, mas ele já vinha apreciando o trabalho mediúnico de Chico Xavier há muito tempo. Outros médiuns, no próprio âmbito da Federação Espírita, em outras casas, outros espíritos através desses médiuns, então, mais de um espírito, mais de um médium, mais de uma ocasião, eles, talvez não no todo, mas em partes, eles iam corroborando o que vinha sendo dito. Então, quando foi publicado, pode até ter causado, algumas pessoas, inclusive, dentro do movimento espírita, um certo espanto. Mas todas aquelas comunicações foram confirmadas. Todas. Então, chegamos ao ponto em que a gente pode dizer, olha, toda a obra mediúnica de Chico Xavier, ela pode ser lida e aceita, porque toda ela foi confirmada por esse método. Então, esse terceiro capítulo é fundamental para esse método. Não esqueça. Mais de um espírito, através de mais de um médium, em mais de uma situação diferente. Mas um guia da prima do cunhado, da irmã, da mulher do meu vizinho, ele é fantástico. Acredito, ele deve ser fantástico. Mas se ele te disser coisas que outro espírito não diga, você se reserve o direito de esperar por uma confirmação. Bom, quarto capítulo, sistemas. Nesse capítulo, Kardec ele alinha 13 sistemas que explicam o fenômeno espírita. 13 sistemas. E aí é importante também, na estrutura da leitura, a gente saber que tem algumas coisas que Kardec está apresentando e que não é ele que está dizendo. Ele está simplesmente apresentando o que outros dizem, para ele depois chegar a uma conclusão. Tem pessoas que leem assim rápido, como se fosse uma leitura digestiva, e aí dizem depois, eu não entendi, porque ele numa hora diz uma coisa, na outra hora ele se desdiz. Já me falaram assim. Aí eu disse, calma, meu irmão, você entendeu a estrutura? Você entendeu que ele estava apresentando uma ideia
em voga na ocasião, e que ele não estava endossando essa ideia, ele estava simplesmente dizendo, olha, há quem acredite que o pensamento ou o fenômeno espírita seja tudo obra de charlatães. Há outros que dizem que o pensamento espírita, ou o fenômeno espírita, é obra do pensamento das pessoas que estão ali. Ele não está dizendo que é isso. Ele está apresentando simplesmente sistemas. Inclusive, ele divide os dois sistemas, né? Ele divide em sistemas de negação e de afirmação. Como está aqui. Exatamente assim que ele chama, sistemas de negação e sistemas de afirmação. Negação é essa ideia de, olha, o fenômeno não existe, isso é tudo charlatanismo. Ou então é tudo de pessoa de cabeça fraca, impressionada. E um outro dos sistemas afirmativos que era muito usado era a ideia do inconsciente coletivo, a ideia do pensamento das pessoas que estavam presentes na reunião, elas estavam influenciando e tinha alguém mais sensível que captava o pensamento de todo mundo que estava ali em volta. E por aí vai. Bom, são sistemas que ele apresentou. Ao todo foram 13. Se a gente contar lá direitinho, são 13. 13 sistemas, divididos em sistemas de negação e sistemas de afirmação. Nenhum deles é a conclusão final de Kardec, essa é a conclusão de Kardec. Olha, nenhum deles é tão bom para explicar o fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico, quanto o espiritismo. Aí vamos para a segunda parte. Na segunda parte, nós temos 32 capítulos. Só que quando a gente olha a estrutura, o que a gente percebe? A gente percebe que consegue dividir essa leitura em 5 núcleos. 5 núcleos. O primeiro núcleo é o núcleo dos fenômenos e da teoria dos fenômenos. Ou seja, Kardec, ele vai fazer uma análise de todos os fenômenos e de como é que eles ocorrem. Ele consome do capítulo 1 até o capítulo 13, falando sobre fenômenos e a teoria que envolve ou que explica como esses fenômenos ocorrem. Olha que legal, né, que a gente está falando de teoria. Mesmo Kardec, quando escreveu, ele não disse ele disse, olha, a melhor forma, a melhor explicação que se tem é esta aqui. Mas disse, você continua confirmando, você continua corroborando o que está aqui. Então, por exemplo, médium, algumas pessoas dizem assim, você, para obter determinadas coisas, precisa ter fé. Concordamos todos. Para você obter certas coisas, você precisa crer, ter confiança. Concordamos. Só que, dentro da doutrina espírita, ter fé implica em saber. Como um dia Jung respondeu a pergunta sobre se ele acreditava em Deus, dizendo que não, eu não acredito em Deus, eu sei que Deus existe. Essa é uma diferença. Eu não acredito em espíritos, eu sei que eles existem. Por que eu sei? Porque existem uma série de experimentos, demonstrações que já recolhemos, experiências até pessoais também, que dizem, não é uma questão de acreditar, eu sei, é um fato. E como é um fato, então eu trato este fato da maneira como deve ser tratado, pragmaticamente. Então, para eu ser um bom médium, eu preciso ter confiança no meu guia, eu preciso saber que ele está lá, eu preciso saber identificar os sinais da aproximação dele, eu preciso saber o estado mental em que eu tenho de me encontrar para estabelecer uma comunicação boa com ele. Eu preciso saber as condições ambientes propícias ao fenômeno mediúnico. Eu preciso saber, e o saber me liberta e me dá confiança.
Então, do capítulo 1 ao capítulo 13, Kardec fala sobre a teoria dos fenômenos e diz: você que é um experimentador, você, e essa é uma outra coisa interessante, parênteses, muita gente não entende certas coisas quando lê alguns livros do século XIX. Sessão espírita no século XIX tinha médiuns, tinha magnetizadores e tinha experimentadores. Kardec, tipicamente, ele era um experimentador. Ele chegava na reunião, ele se colocava à parte e observava, só observava. Esqueci, tinha um quarto, tinha um dirigente. Então ele só observava como experimentador. Existiam médiuns magnetizadores, eram os doadores de fluido. Em muitas sessões mediúnicas, na época de Kardec, este médium magnetizador é quem era o estopim, é quem disparava ou produzia, como disse Gabriel Delany, o agente irritante que induzia o médium ao transe mediúnico. Bom, eu não vou me estender mais aí. Vocês leiam o livro dos médiuns e leiam o Espiritismo perante a Ciência de Gabriel Delany, e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Agora, eu quando era garotote, que eu comecei na casa espírita, na casa espírita que me acolhe até hoje, naquela época a gente ainda via aquilo que na gíria dos médiuns antigos se chama de médium indutor. Então via o médium indutor segurar na mão do outro médium, o médium de incorporação, e aí, pimba, o médium de incorporação incorporava. E qual era a função daquele médium indutor? Você nunca via aquele cara incorporar. Ele era um doador de fluidos, ele era um magnetizador. As práticas vão se alterando um pouco, modificando. Magnetizadores não são assim tão frequentes, também é difícil. Enfim, a estrutura da reunião espírita, da sessão espírita, na época de Kardec, era assim. Então, médium doador de fluido ou magnetizador, dirigente, que não incorporava, não produzia fenômenos, só comandava, e o experimentador que observava. Algumas vezes o dirigente e o experimentador se confundiam. E essa era a estrutura. E daí Kardec produziu as teorias que ele diz: vocês continuem confirmando. Médium tem não só o direito, tem o dever de experimentar. Não estou dizendo para tentar a Deus com desafios, tentar a espiritualidade com desafios, mas tem sim o dever de avaliar e criticar o que está acontecendo com ele. Bom, aí tem o segundo núcleo, que é o de estudo da mediunidade, que vai do capítulo 14 até o capítulo capítulo 14, 15 e 16, só. Onde ele tem os médiuns psicógrafos e os médiuns especiais. Ali ele faz uma classificação e conceituação geral dos médiuns. Quer dizer, olha a estrutura. Ele viu o fenômeno, explicou o fenômeno, tem uma teoria para o fenômeno, e agora está falando sobre o instrumento desse fenômeno, são os médiuns, classificando. Basicamente isso, classificando e conceituando. Alguém pergunta assim: por que a gente classifica e conceitua? Toda ciência de observação precisa classificar e conceituar, porque só quando a gente consegue colocar as coisas, arrumar as coisas em caixinhas mentais, é que a gente consegue evoluir no pensamento. Se eu não conseguir classificar, se eu não conseguir identificar semelhanças, se eu não conseguir, de alguma maneira, identificar padrões, eu tenho muito mais dificuldade em avançar, em estruturar o meu pensamento. Então Kardec ele faz isso. Ele também classifica, conceitua. Tem um terceiro núcleo, que é o do exercício mediúnico, que inclui todos os capítulos, desde o capítulo 17 até o 23. E aqui é onde ele está falando
daquilo que ele próprio chama de escolhas da mediunidade, as dificuldades da mediunidade. Mediunidade traz fraqueza mental, doença. Mediunidade, ela pode atrapalhar ou ajudar. Enfim, ele vai falar de todas as dificuldades que envolvem a mediunidade. Desde a mediunidade ostensiva, que num determinado momento pode ser realmente um problema para a vida de uma determinada pessoa. Há casos de médiuns que tiveram problemas enormes até encontrarem a seara espírita, por causa da mediunidade ostensiva. E há casos de outras pessoas que apresentaram algum tipo de distúrbio. Por quê? Porque malbarataram a mediunidade. Kardec, ele vai varrer todo esse espectro do que ele chama de dificuldades da mediunidade, incluindo os escolhos da mediunidade, quer dizer, a parte que nós devemos evitar da mediunidade. Basicamente, os escolhos da mediunidade, esses problemas da mediunidade surgem pela nossa incompreensão ou pela má aplicação da mediunidade. Tem o quarto núcleo, que é da análise da produção mediúnica, em que ele pega todos os outros capítulos, com exceção do 29, 30 e 31. Então, na análise da produção mediúnica, é aquilo que eu já tinha falado, do método. Aqui ele explicita mais o método e critica. Ser espírita é ser muito crítico. Crítico no bom sentido da palavra. Porque a gente usa coloquialmente esse conceito de crítico como uma qualidade negativa. Ah, fulano é muito crítico, tudo para ele está errado. Ah, fulano é muito crítico, ele nunca acha que vai dar certo. Não, isso é ser pessimista. Achar que tudo vai dar errado é ser pessimista. Achar que nada vai dar certo ou criticar tudo que os outros fazem é ser cri-cri, é ser chato. Ser crítico é outra coisa. Ser crítico é observar ou receber algum tipo de informação e analisar a informação que eu recebi. Espera aí, ele me disse isso assim assado, mas o que está por trás disso? A que conclusão isso aqui me leva? Ou essa conclusão que ele tirou está bem pautada? Ela está bem embasada? Então, alguém recebe um comunicado espiritual. Aí pega, lê e toma aquilo como, é isso que está aqui. Espera aí, calma, como é isso que está aqui? Qual é a base para aquelas afirmações que estão ali? Aquilo que veio tem alguma contradição, e não é só porque está mal escrito. Alguém já disse assim, você avalia a comunicação mediúnica pela qualidade do que está escrito. Não é assim. A qualidade não é a questão literária que está envolvida. Claro que espíritos superiores têm uma linguagem superior, mas há espíritos em diversas situações, espíritos moralmente muito desenvolvidos, que eles dão ensinamentos basilares, ensinamentos belíssimos, mas que estão vazados numa linguagem, digamos, abaixo da média da coloquial. Exemplo típico, saindo da seara espírita, mas falando de algo que todo mundo já ouviu falar, é, por exemplo, os chamados pretos velhos. Quem já viu mensagens bem nascidas, partidas desses espíritos, viu o conteúdo moral que elas têm e como elas estão bem embasadas, bem apoiadas no Evangelho de Jesus Cristo e em tudo aquilo que a codificação espírita também diz. E agora, estão ditas de um jeito arrevesado. Você não vai considerar? Claro que vai considerar. Então não é só a questão de como é que está escrita a mensagem, mas é o que é o conteúdo dela. Existe alguma contradição com a doutrina cristã? Já descarta. Existe alguma contradição com aquilo que já está consolidado dentro da doutrina espírita? Descarta. Não dá, não pode ser. Mas o que eu faço se em 100 princípios que foram apresentados eu tiver 99 bons e um ruim? Aí é o segundo ponto que Kardec diz.
melhor descartar 99 mensagens positivas do que aceitar uma mensagem negativa. Se numa determinada mensagem você tiver vários pontos positivos, mas tiver uma contradição, descarta a mensagem inteira. Porque aquela contradição já é um indicativo de que todas aquelas concepções, elas foram mal nascidas. E a última, estou em cima da hora, estou excedendo 1 minuto. E o último núcleo é o núcleo em que ele fala da organização e direção das sociedades espíritas, das reuniões mediúnicas. São os capítulos 29, 30 e 31, que são instruções práticas. Alguém pode dizer assim, eu não quero fundar um centro espírita, para que eu não quero saber isso? É bom que você saiba exatamente para entender as dificuldades de se organizar de maneira adequada uma sessão mediúnica e uma casa espírita. Só entendendo como as sociedades espíritas e as reuniões mediúnicas, elas se processam, elas se formam, você pode entender as dificuldades de colaborar. Colaborar entendendo, entre outras coisas, porque numa sessão mediúnica é preciso ter uma ambiência, porque a gente precisa ficar mais quieto, mais sossegado. Eu só direi aos senhores o seguinte: todos estão calados, aparentemente, mas vocês precisam ouvir a gritaria dos seus pensamentos se elevando. Cada um aqui com uma ideia. Algumas ideias muito positivas, mas há algumas ideias que estão simplesmente na fase da negação. Sempre lembrando, é uma forma de discurso, dialética. Mas quando você negar, você vai ter que identificar uma resposta. Você tem que ter afirmação, réplica e síntese. Porque se você só negar e não chegar à síntese, esquece. Seu pensamento não serve para nada. Você é um daqueles cri-cris. Então, afirmação, réplica e síntese. Chegue à síntese. E aí vai em frente. Ou, de uma outra maneira, tese, antítese e síntese. Do mesmo jeito. Você tem que chegar na síntese. Até a dialética materialista diz para você isso. Então, faça. Porque se não fizeres, olha, só não é dialética. É, num certo sentido, só erística. Erística, a gente já viu, não serve para nada. É uma falsificação intelectual. Gente que só diz não, na maioria das vezes está cometendo uma falsidade intelectual. Chega sempre a uma síntese. E Kardec sempre chega a uma síntese. Isso também é o gostoso de ler Kardec. Meus irmãos, olha, teria mais para falar. Eu corri, acelerei, fiz um pupurri aqui de ideias filosófico-científicas para a gente chegar a cobrir todo o livro dos médiuns. Agora, se eu cumprir meu papel adequadamente, vocês estão super motivados para ler o livro dos médiuns. E olha, não depondo quanto a livraria da casa e tudo mais, quem ainda não saiba se vale a pena o investimento em comprar o livro dos médiuns, entra na internet e baixa, tem PDF. Quem quiser ler o original em francês, tem o original em francês, em PDF. É muito bacana. Então, meus irmãos, graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos os nossos amigos espirituais, por essa nossa noite de hoje.